Bom, dando continuidade com o nosso curso sobre API, vamos entrar na parte conceitual de API Hash e depois teremos entendimento melhor na prática. Bom, o que é o hash? O hash em português significa transferência de estado representacional. É um modelo de arquitetura em uma linguagem ou tecnologia de programação que fornece diretrizes para que o sistema distribuído se comunique diretamente usando os princípios e protocolos existentes da web. Os conceitos do hash foram submetidos à tese de doutorado de Roy Fisher nos anos 2000, onde o princípio fundamental é usar o protocolo HTTP para a comunicação de dados. O hash foi concebido sobre 5 grandes ideias fundamentais. A primeira é cliente-servidor, que é a comunicação ocorre entre dois agentes em rede, onde um agente é considerado cliente e o outro é considerado servidor. O cliente ativamente faz requisições que devem ser respondidas pelo servidor. Segundo, é o cache. Tanto o agente servidor quanto o cliente podem implementar estratégias de caching com vista às melhorias da performance de rede e é percebida pelo usuário. Terceiro, a status. O agente servidor não deverá manter nenhum tipo de estado entre duas ou mais requisições. Uma única requisição deve conter todos os parâmetros necessários para ser atendida, sem ter de contar com nenhum tipo de memória do agente servidor. Quarta, são as camadas. A comunicação entre o cliente e o servidor deve ocorrer através de camadas, arquitetura de pipe and fridge, onde camadas podem ser adicionadas para melhorar a performance do sistema, por exemplo, implementando caching. A quinta é a interface uniforme, que é a troca de mensagens entre o cliente e o servidor deve ocorrer através de interfaces uniformes ou assemelhadas, tanto em modo quanto em formato. Bom, agora que vemos que o hash, quando pesquisamos sobre o hash, aparecem os dois termos, hash e hashful. Então é importante sabermos a diferença entre esses dois conceitos. Bom, o hash é um conjunto de princípios e restrições de arquiteturas de software e o hashful é aquela que está em conformidade com os critérios estabelecidos pela transferência de estado representacional, o hash. O formato de dados de uma API hash é baseado em HTTP, enquanto os formatos de dados de uma API hashful simples dependem de texto, HTTP e JSON. Enquanto o hash está voltado à criação de serviços disponibilizados na web, o hashful é aquele que realiza a implementação desse padrão. Então, a diferença que temos entre esses dois conceitos é somente o cumprimento das exigências que a arquitetura exige. Então, basicamente, o hashful ele agrega no hash para ter uma funcionalidade melhor na API. Aqui eu acrescentei os dois termos para poder não nos confundir, porque um agrega no outro. Então, quando procuramos API hash, sempre vai aparecer API hashful também. Então, por isso eu acrescentei os dois termos. Bom, API hash e hashful serve para a comunicação entre aplicações para estabelecer o consumo de informações de forma rápida e segura. A abstração dessa arquitetura de software, API hash e hashful, é a mais indicada na construção desses modelos de negócio. Isso garante a segurança de código e principalmente das regras de negócio do software e a interoperabilidade entre aplicações, em que essa comunicação ocorre utilizando as requisições HTTP, responsáveis pelas operações de manipulação de dados. Oferece um conjunto de rotinas e padrões estabelecido para o desenvolvimento de aplicações robustas e de fácil criação, disponibilizando recursos de consumo de dados sem comprometer as regras de negócio da aplicação. É utilizado para estruturar qualquer modelo de aplicações web para os dias atuais, onde temos um alto volume de troca de dados sendo processados de forma síncrona entre diversas aplicações. Algumas delas são redes sociais, sites de e-commerce, internet das coisas, inteligência artificial,
aplicações executadas pelo próprio navegador, temos exemplos de web app, aplicações mobile, serviços de troca de mensagem como WhatsApp e Skype, e repositórios de dados, como Google Drive, GitHub e Azure Blob Storage. Bom, agora que vemos que é um hash, o hashful, como que funciona a API? Bom, ela funciona através da manipulação de recursos e representações. Essas representações são trocadas entre usuários e o servidor através de uma interface padronizada e de um protocolo de comunicação específico, geralmente o HTTP. Assim, quando o usuário deseja usar uma funcionalidade da aplicação, seu dispositivo envia uma solicitação via HTTP ao servidor. O servidor localiza o recurso e comunica a representação do estado dele na resposta ao usuário através do mesmo protocolo. E são essas representações que podem ser feitas em diversos formatos. Agora que já vimos todo o conceito de hash, que é o hash, o que é hashful, como funciona, qual que é o benefício que temos em usar a API hash e hashful? Bom, ela oferece altos níveis de liberdade e flexibilidade para os desenvolvedores. Seu uso é benéfico, principalmente em aplicações em nuvem, servidores cloud. Os princípios de hash possibilitam que as representações enviadas pelo servidor estejam em diversos formatos, como JSON, XML, Python e etc. E com isso, eles permitem a criação de uma API que responde às necessidades tanto da aplicação quanto dos diversos usuários. Além da flexibilidade, uma API hashful tende a utilizar menos largura de banda, tornando o uso da internet mais eficiente. A API hash são independentes da tecnologia usada, você pode escrever aplicações de cliente e servidor em várias linguagens de programação, sem afetar o design da API. Também é possível alterar a tecnologia subjacente em ambos os lados sem afetar a comunicação. Bom, com isso finalizamos o conceito de API, hash e hashful. E aqui temos 3 perguntas. Primeiro, o que significa a sigla hash em português? Como vimos, ela é a transferência de estado representacional. Segunda, como funciona a API hash e hashful? Ela funciona através da manipulação de recursos e representações. E a terceira pergunta, quais formatos podemos ter com os princípios de hash? Podemos ter JSON, XML, Python e etc.